No vídeo de hoje, nós vamos ver um pouco da teoria na prática, falando mais especificamente sobre os instrumentos viáveis a uma pesquisa. Vamos lá? Bem, quais são esses instrumentos de pesquisa que são recursos importantes que nós empregamos aí ao longo do estudo? Então, é muito importante que ao iniciar uma investigação, ao iniciar uma pesquisa, você tenha em mente que você vai precisar selecionar esses instrumentos ou esses recursos e empregá-los da melhor forma para atender aos seus objetivos aí ao longo da pesquisa. Então, eles vão funcionar como recursos facilitadores que vão auxiliar o pesquisador na obtenção de dados para a pesquisa. Alguns exemplos desses instrumentos: questionários, muito utilizados, diários de bordos, que são aqueles instrumentos em que o pesquisador vai a campo e faz observações, faz registros num caderno, numa anotação pessoal, fichamentos, resumos. Então, esses são alguns instrumentos, alguns recursos que podem ser empregados aí ao longo da organização da sua pesquisa. Então, você pode utilizar diferentes instrumentos, diferentes recursos, técnicas de estudo ao longo da sua investigação. Agora nós vamos exemplificar alguns desses recursos, alguns desses instrumentos e falar mais detalhadamente sobre eles. Então, fichamentos. O que são os fichamentos? Um fichamento é organizado pelo pesquisador que vai reunir dados para fácil acesso posterior. Então, eu vou fichar uma obra. Tem uma obra principal que vai servir de referência para o meu trabalho e eu vou fichar essa obra. O que significa? Que eu vou estruturar ali, reunir dados que serão fáceis de eu acessar posteriormente na organização, né? Porque se eu retornar à obra original, pode ser que eu me perca ali no volume de informações. Então, o fichamento ele vai selecionar esses dados mais importantes nesse primeiro momento e eu posso voltar à obra ou não, mas o fichamento me ajuda a organizá-los, tá? Existem diferentes autores que classificam o fichamento, ou seja, tipos de fichamento. Tem várias considerações sobre isso ou várias formas de entender quais são esses tipos de fichamento. Essas fichas, elas podem ser fichas físicas, como as tradicionais fichas físicas em papéis pautados, ou as fichas digitais que têm sido utilizadas de forma mais recorrente hoje em dia. E aí, trazendo uma possível classificação de tipos de fichamento, nós temos uma classificação mais comum, que é o fichamento bibliográfico, as fichas bibliográficas, as fichas de conteúdo e as fichas de citações. E agora nós vamos ver cada uma delas. Então, as fichas bibliográficas, elas vão trazer a descrição de tópicos que são muito importantes na obra que está sendo fichada. Então, vão trazer também informações como título, capítulo, autor, todas aquelas informações importantes para eu identificar a obra que está sendo fichada e o conteúdo dessa obra também. Então, nós temos um exemplo aqui de ficha bibliográfica que vai trazer esses elementos que eu pontuei, como título, capítulo, autor, nome do autor, enfim. Seguida, então, dos tópicos que são mais importantes ao longo daquela obra que está sendo fichada, como aqui no corpo dessa ficha segue um parágrafo. Já as fichas de conteúdo, elas também vão apresentar as ideias importantes da obra fichada e elas não necessariamente vão seguir a ordem dessa obra. São pequenas diferenças entre esses dois modelos de fichamento, mas que farão toda a diferença na organização aí do seu estudo. A ficha de conteúdo, ela também vai se assemelhar muito ao resumo, que é o próximo instrumento que nós vamos ver. Por quê? Elas são escritas nas palavras do autor, o autor do fichamento, né? Então, essa é uma característica importante também da ficha de conteúdo, que vai se assemelhar aí ao resumo. Então, eu vou reunir as informações como nome do autor, nome da obra, todas as informações que são essenciais para identificar a obra, elas precisam constar em todos os tipos de fichamento. Porque depois que eu acessar essa ficha para uma consulta posterior, eu preciso conseguir identificar, diferenciar qual é a obra que está fichada ali,
tá? Então, autor, título, nome da obra, enfim. E no caso da ficha de conteúdo, ela segue com mais a parte do corpo do fichamento, que vai ser um resumo nas palavras do autor, tá? Que é o corpo dessa ficha. Já as fichas de citações, elas vão ser grandes aliadas na seleção de citações para a escrita do seu trabalho posteriormente. Então, as citações são trechos das obras lidas, que podem ser trechos literais, conceitos, enfim, mas que eu vou incluir no meu trabalho, fazendo menção à pessoa que escreveu aquele trecho. Então, quando eu faço essa menção à pessoa que escreveu, eu preciso dizer o nome da pessoa, a página, o nome da obra, a página onde se encontra aquele trecho que eu estou citando. Isso é importantíssimo. E muitos pesquisadores acabam se perdendo nessas informações de organização. Então, as fichas de citações, elas vão ter um papel importantíssimo aqui para que você use essas citações no seu trabalho posteriormente e consiga fazer as chamadas de citações ou as referências dessas citações da forma mais adequada, de acordo com a ABNT. Nessas fichas, você pode escrever aí a reprodução fiel das frases que você pretende usar como citação nas suas obras. Então, você está fazendo ali a revisão literária, percebeu um trecho que vai ao encontro do que você pretende afirmar no trabalho. Isso é um processo contínuo que vai ser feito ao longo de todo o seu estudo. Mas se é um trecho que você acha que fala mais diretamente sobre o seu objeto, a sua análise, enfim, você vai copiar esse trecho, descrever aqui a página, né? Muito importante essa especificação da página, e seguir para a próxima citação. Então, ao final desse processo, você consegue resgatar essas citações para utilizá-las no seu trabalho, juntamente com as informações adicionais que você vai precisar utilizar. Então, por esses 3 modelos de fichamento, a gente percebe que eles são importantíssimos como instrumentos de pesquisa para a obtenção de dados de caráter bibliográfico e para a organização também do pesquisador, organização pessoal dos estudos desse pesquisador. Outro exemplo de instrumento são os resumos. Os resumos, eles precisam fornecer as principais informações sobre as obras lidas. Eles vão fornecer a ideia central dessa obra, a organização dessas ideias no texto original e esse encadeamento de ideias. Então, quando você faz um resumo ou lê um resumo, ele precisa ser capaz de transmitir a compreensão, a ideia geral daquela obra, sem comprometer, sem que haja prejuízo de valor. Então, você, quando for escrever um resumo, você precisa ter em mente isso. Quando a pessoa for ler o seu resumo, ela precisa compreender a obra resumida sem que haja, de fato, um prejuízo ali de significado. Isso é bem importante no conceito de resumos. Então, geralmente, eles possuem um limite de palavras também, os resumos. Eles vêm seguidos de palavras-chave, ou seja, aquelas palavras que vão, como o nome diz chave, mas aquelas palavras que remetem ao conceito fundamental descrito na obra. Os resumos podem ser obras do autor, da obra resumida ou não, e é um item obrigatório em trabalhos acadêmicos, ou seja, quando eu vou redigir aquele meu trabalho acadêmico, a pesquisa que está em andamento, quando eu vou formalizar, escrevê-la, eu preciso trazer ali nos elementos pré-textuais também o resumo desse estudo. E aí tudo isso vai ser contemplado, o limite de palavras, as palavras-chave, as ideias principais, enfim. Aqui é um exemplo de resumo. Aqui, você tem um texto corrido, você tem indicação das palavras-chave. Ao final, um conjunto, não precisa ser muita coisa, né? Algumas palavras-chave, geralmente 4, 5, 6, enfim. E aí você vai ter as principais informações daquele estudo ou daquela obra, a compreensão dos principais pontos da obra sem que haja prejuízo de significado e a apresentação dessas palavras-chave. Está aqui um exemplo de configuração de resumo. Bem, e aí nós chegamos aos diários de bordo, que funcionam como instrumentos importantíssimos nesse processo de obtenção dos dados, e eles vão compreender
as anotações feitas no dia a dia de uma pesquisa. Então, muitas dessas anotações pessoais também, eu vou ter ali uma forma de registrar as minhas impressões sobre o que acontece no dia a dia da pesquisa. Muitas vezes acontecem detalhes, pequenas coisas ou não tão pequenas assim, e que se eu for registrá-las posteriormente, ou dependendo do tempo que eu for registrar esses fatos ocorridos, pode ser que eu perca algum detalhe. O diário de bordo, ele tem uma anotação cotidiana, então esses detalhes geralmente serão contemplados, eles tendem a ser contemplados, de forma que a análise fique muito mais rica. Então é um instrumento que permite a inserção de detalhes. Nós falamos até então de instrumentos de síntese, como fichamentos, resumos, instrumentos muito mais objetivos nesse sentido. Aqui nós estamos falando de um instrumento que permite e que torna esses detalhes bem-vindos. E, portanto, ele vai ajudar a relembrar situações do cotidiano que podem se perder depois de um tempo. Eu vou lembrar daquilo que foi muito mais relevante, mas às vezes alguma outra coisa, algum detalhe eu posso perder. E esse detalhe pode ser muito importante na minha análise. Ele é um recurso amplamente utilizado em pesquisas de campo, são aquelas pesquisas que requerem uma imersão do pesquisador em campo, observando ali as práticas de uma determinada cultura, de um determinado contexto social. Então, o diário de campo, nesse cotidiano da imersão do pesquisador, é muito importante. E ele requer a anotação de algumas informações, como nós vamos ver no exemplo, como, por exemplo, dia, local, o fato registrado, enfim. Está aqui um exemplo de diário de bordo. Ele pode ser um caderno, uma anotação digital. Ele vai supor, então, os registros do dia a dia de uma pesquisa, do cotidiano mesmo, trazendo essa riqueza de informações. Ele foi iniciado aí na antropologia, na figura do Malinowski, que foi um grande nome, até mesmo no que diz respeito à pesquisa de campo, a como desenvolvê-la, qual a importância desse tipo de pesquisa. E ele diz que é importante anotar esse cotidiano da pesquisa. Então, está aí a contribuição da antropologia na figura do Malinowski para a construção do diário de campo. Ele consiste num detalhamento descritivo das observações em campo e pessoal também. E, portanto, você relata aquilo que você ouve, que você vê, que você experiencia durante a sua imersão ali da sua pesquisa. Então, aqui nós temos uma sugestão, né? Existem formas de fazer os diários de campo, mas aqui tem uma sugestão, inclusive com a indicação das informações que são relevantes para a anotação do diário de campo, como título que você vai dar aí à pesquisa, ou a prática que está sendo observada, a data que você observou, o horário, o local que você observou. Não é porque se trata de um determinado tipo de pesquisa, como a pesquisa de campo, por exemplo, que se limita a um único local. Isso pode compreender outros locais. Então, o descritivo da situação como um todo, e aí cabem algumas informações como aparência, fala, gestos. Os gestos também são importantes em alguns contextos por conta da interação das pessoas. E há aqui, nesse modelo de diário de campo, uma sugestão de utilização, de subdivisão da página esquerda e da página direita, como a página da esquerda com conteúdo reflexivo, e aí a descrição de quais são esses questionamentos que vão levar ao conteúdo reflexivo, e a página da direita como o conteúdo, o diário da observação descritiva, com anotações mais breves, datadas, localizadas. E aí você tem um panorama mais organizado das informações do diário de campo. Bem, esses foram alguns instrumentos importantes aí no desenvolvimento da sua pesquisa. Espero que tenha ajudado para a compreensão dos instrumentos viáveis ao seu estudo. Espero ver vocês no próximo vídeo. Obrigada!